aplaudir ao Senhor comigo nessa noite, em nome de Jesus? Aleluias, aleluias, aleluias. Eu queria desde já pedir, se você puder abrir sua Bíblia comigo lá no livro de 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Eu acho que essa luz do meio está apagada, né? É que o pessoal do meio eu não estou conseguindo ver eles aqui. Só essa luz do meio aqui. Isso, agora ficou mais equilibrado. 2 Timóteo 4, versículo 1, diz assim, olha: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, seja preparado, tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa de justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluias, aleluias. Eu queria que você repetisse junto comigo, diga assim: a coroa que está reservada para mim, pelo justo juiz. Eu queria falar com você hoje nesse último dia dessa série de mensagens, minhas guerras, de tantas guerras, de tantas batalhas. Eu quero pontuar aqui hoje, nessa noite, sobre aquele que luta as nossas vidas, aquele que é o nosso justo juiz. Jesus, o nosso justo juiz. Sabe que muitas guerras que nós enfrentamos, muitas batalhas que nós estamos enfrentando, elas são um reflexo de coisas que nós acreditamos que estamos sendo lesados, prejudicados, de injustiças. Essa palavra, ela aponta para uma realidade que Israel vivia, aonde Timóteo começa a pregar a palavra, mas ele começa a enxergar muitas injustiças, muitas perseguições, muitas calúnias vindo, muitas dificuldades ele tendo que enfrentar. E nesse momento o apóstolo Paulo enxerga essa debilidade, essa fragilidade. Então ele escreve essa carta e diz para Timóteo: Timóteo, suporte aí as dificuldades, faça a obra, suporte os sofrimentos, cumpra a missão, porque Jesus, o justo juiz, Ele vai nos recompensar de acordo com as nossas obras. Aquele que é justo, aquele que é perfeito, aquele que não erra nos seus julgamentos. Sabe que a maioria de nós, eu me incluo nisso com certeza, nós temos em nós um senso de justiça que ele sempre vem ao nosso coração. Geralmente nós queremos que Deus lute baseado nos nossos julgamentos, nas nossas análises, na nossa maneira de analisar a vida, de enxergar as coisas como nós estamos enxergando. E isso é um erro terrível, quando nós entramos nas guerras como se nós fôssemos juízes, a ponto de julgar e acreditar que elas são exatamente como nós acreditamos que deveriam ser. Quem nunca foi prejudicado, quem nunca foi lesado num problema, quem nunca foi, quem sabe, injustiçado em algo? A verdade é que todos nós em algum momento já passamos algum tipo de injustiça. Seja um troco errado, seja alguém que bate no teu carro e não paga, seja alguém que te persegue, seja alguém que fala uma mentira a teu respeito, seja alguém que te calunia, seja alguém que está te devendo e não te paga, seja de alguma forma, de alguma maneira, uma empresa que não está sendo justa talvez contigo, ou talvez um funcionário que não está sendo justo contigo, ou às vezes dentro da tua casa, às vezes está numa família que você enxerga as coisas e diz: meu Deus, eu me sinto injustiçado nisso aqui. Quantas vezes nós enxergamos cenários como esse que nós ficamos às vezes revoltados, acreditamos que algumas coisas, imagina o cenário hoje que a nossa nação mesmo vive. Quantos de nós olhamos ao nosso redor e enxergamos tantas coisas, falamos: meu Deus, eu julgo que está errado, eu vejo injustiças, e eu vou te dizer mais, daqui para frente vai ser muito pior o que nós vamos ver daqui para frente. Os dias maus, eles se aproximam.
E não é novidade, porque a palavra já nos alerta de tudo isso. E o apóstolo Paulo diz que muitos desses vão ajuntar para si mestres para si mesmo, porque eles não suportarão a verdade e vão sentir, ele dá um exemplo aqui dizendo que esses sentirão até coceira nos ouvidos pela verdade, vão se incomodar com a verdade, porque a verdade muitas das vezes ela dói. Sim ou não? A verdade ela dói, mas não traumatiza. O que traumatiza é a mentira, mas a verdade não dói. Quer dizer, a verdade dói, mas não traumatiza. Agora a mentira, além de doer, ainda traumatiza. Mas muitos, quem que se sente confortável ouvindo a verdade? Ninguém tem coragem de falar para alguém que tem mau hálito que ele tem mau hálito. Mas quando ele fala, ele vai se sentir ofendido por isso, porque a verdade ela é dolorosa. Nós, quando conhecemos a Cristo, nós conhecemos, provamos de algumas verdades que às vezes o mundo não está preparado para ela. Por isso que o nosso senso de justiça, ele fica mais aguçado em alguns momentos, quando vemos algumas coisas, quando vemos algo que a gente não concorda. Agora, qual que é o problema nisso? Que o nosso senso de justiça pode falhar, porque nós somos seres humanos. O nosso senso de justiça pode errar. E é aqui onde eu quero entrar sobre o nosso coração, que muitas das vezes nós acreditamos que o nosso senso de justiça ele está tão correto, e podemos tomar decisões precipitadas, e impedimos Deus de agir em nosso favor, porque enquanto eu estou agindo, Deus não pode agir. Enquanto eu estou trabalhando, Deus não pode trabalhar. Enquanto eu estou tentando resolver algo, Deus não vai poder agir. Deus só vai trabalhar quando você tirar suas mãos e deixar Ele trabalhar por você. Talvez você está gastando energia aí, que era para você estar desfrutando como filho. Você está tentando resolver algo que talvez a sua força não vai resolver. E aí você se frustra, você se machuca, você se decepciona, porque você está tentando entrar numa causa que ela não foi feita para que você resolva. E a verdade é que tem muitas causas que nós não suportaremos resolvê-las. Por isso que o nosso papel é desfrutar como filho. Você já percebeu isso? Tem coisas que quanto mais parece que você tenta resolver, pior fica. Tem coisas que quanto mais você tenta colocar a tua mão, pior fica. O segredo que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, tira as tuas mãos, deixa Deus ser Deus. O justo juiz está cuidando de tudo, ele está trabalhando, ele está operando, ele está cuidando de você, ele está cuidando da tua casa, ele está cuidando do teu lar. Não, mas eu preciso me vingar, eu preciso resolver isso aqui, eu preciso me justificar. Você quer saber de algo? Você não precisa se justificar, quem te justifica é Cristo. Toda vez que nós nos calamos, Deus fala por nós. Todas as vezes que nós nos silenciamos, Deus fala por nós. Mas pastores, se me caluniarem, olha que coisa interessante. Sabe o que eu tenho aprendido? Já vivi algumas calúnias que já me machucaram muito, mas eu aprendi algo muito especial. Quando você enfrenta uma calúnia, se você descobre duas coisas: primeiro, quem te conhece e quem não te conhece. Porque quem te conhece não precisa de explicações, mas quem não te conhece, não adianta você se explicar. Por isso que é perca de tempo você tentar resolver algumas coisas que só vão só vão te roubar, só vão arrancar a tua paz, só vão tirar a tua alegria. Por isso que Jesus falou, olha lá em Mateus 5, Jesus diz assim: ó, bem-aventurados os perseguidos por minha causa, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, se regozijem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Quem pode dizer um amém por isso nessa noite? Se alegra com isso aí, por quê? Porque é uma oportunidade de Deus te recompensar. É uma oportunidade de Deus mostrar quem deve e quem não deve estar na tua vida. Esse tipo de cenário é a hora que você entrega nas mãos de Deus e desfruta. Talvez você está colocando as tuas mãos, eu vou dizer uma frase tão brasileira: nós estamos dando murro em ponta de faca. E como que é dar murro em ponta de faca? Você vai com tanta força e termina mais ferido ainda. Você vai com tanto ímpeto e termina mais frustrado ainda, termina mais machucado ainda. Eu quero dizer ao teu coração: deixe Deus ser o juiz da sua vida. Deixa Deus julgar as tuas causas. Como nós atraímos a justiça de Deus sobre nós? Abrindo mão da nossa justiça própria, abrindo mão do nosso senso de justiça. A nossa justiça própria, ela erra. Quer ver uma coisa só?
Além de mim, quem aqui já votou em alguém e se arrependeu? Só eu, que já passei por já? Já votei em gente e já me arrependi. Eu lembro de uma vez na minha vida, quando eu era adolescente ainda, a gente estava passando uma dificuldade, minha mãe falou assim: meu filho, tem um jeito de fazer um dinheiro aí. Vamos entregar uns panfletos do candidato tal, que depois ele vai dar pelo menos R$50. Foi eu e meu irmão lá, feliz da vida, 2 adolescentes. Falei, eu já sabia o que eu ia fazer com meus R$50. Eu já fazia planos com meus R$50. Falei, primeira coisa que eu vou fazer com meus R$50, vou conhecer uma coisa magnífica chamada McDonald's. Já estava com planos para aqueles R$50. Passamos o dia entregando panfleto, e o dia não acabava, os panfletos não acabavam. Tinha uma coisa maligna naqueles panfletos que eles multiplicavam e não acabava. Chegou uma hora que eu falei, quer saber, vamos espalhar, vamos jogar pro alto. Olha só, o adolescente é terrível, né? Joguei pro alto, vi as pessoas escorregando nos panfletos na rua, caindo, sentando o nariz no chão, e eu pensando nos meus R$50. Terminou o dia feliz da vida. Falei pro meu irmão, falei, agora 50 meu, 50 seu, estamos ricos na vida. Veio uma motinha, falou, vim trazer o pagamento de vocês. Me trouxeram um pão com mortadela e um guaraná Itubaína. E eu falei, os R$50. Ele falou, semana que vem eu acerto com vocês. Deixa eu passar essa bagunça de eleição agora. Vou fazer um DOC na sua conta. Eu falei, eu não tenho conta, tem que ser em espécie. Já vai para 20 anos esses R$50 na minha vida. Ah, tristeza, meu irmão. O nosso senso de justiça, ele é precipitado. Tem coisas que nós vamos fazer e vamos nos arrepender. O nosso senso de justiça, ele avalia as pessoas pela forma como elas estão. Se vê uma pessoa de bermuda e chinelo e uma pessoa de terno e gravata, a gente pensa que o de bermuda e chinelo vai nos roubar. Mas já percebeu que quem mais nos roubou na vida estava de terno e gravata? Essa foi doída agora, né? A maioria de nós nunca fomos roubados por alguém de bermuda e chinelo, mas já fomos muito lesados com gente de terno e gravata e maleta na mão. Tá de terno? Ô, miséria, me perdoa, meu irmão. Pode botar o terno, não era você não. O Emerson é uma bênção, pelo amor de Deus. Você não está candidato a nada não, né? Graças a Deus. Porque é época de eleição que enche de candidato dessa igreja. Vou desabafar aqui, viu? Depois vocês cortam essa parte da live. Teve um dia que eu contei 7 candidatos aqui nessa igreja, e na Lagoinha nenhum fala. Posso ter o microfone? Não. Igreja é para adorar o Senhor, não é para campanha política. Nosso senso de justiça, ele precisa ser abdicado, precisa ser renegado, dizer, Senhor, eu não quero confiar na minha justiça, eu confio na tua. Eu confio na tua justiça, Senhor, porque a tua não erra. Olha que coisa tão especial, se você está aqui hoje se sentindo prejudicado por algo. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 17, diz algo poderoso. Eu acho que é o 17, olha aí para nós. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quem pode dizer um amém por isso? Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, do teu inimigo. O que quer dizer isso? Quanto mais você semeia o contrário, a Bíblia diz que Deus coloca brasas vivas sobre a cabeça do teu inimigo. O que é isso? A chapa começa a esquentar. Você começa a mandar fogo para quem está do lado de lá. Senhor, começa a queimar quem está do lado de lá. Porque Deus, eu falei isso semana passada e volto a dizer, Deus sempre fica do lado do mais fraco. É hora de você dizer, Senhor, eu não vou retribuir da mesma forma como fizeram comigo. Eu não vou fazer da mesma forma como fizeram comigo. Eu não vou agir da mesma forma. Cada um oferece o que tem. E você tem o Senhor Jesus Cristo, por isso que você vai oferecer o oposto daquilo que te entregaram. Tem hora que dá vontade da gente tomar a vingança nas mãos, tem hora que dá.
Tem hora que dá de você fazer a justiça própria, tem hora que dá. Dizer, Jesus, aguenta 5 minutos só para me agir. Depois o Senhor entra em ação de novo. Eu só preciso 5 minutos só. Mas hoje o Senhor nos convida a sair do lugar, do ringue, da batalha, e deixar que Ele trabalhe por nós, dizer que Ele que lute por nós, que Ele enfrente os nossos inimigos. Muitas das vezes nós vamos ter que nos calar, nós vamos ter que nos silenciar, vamos ter que deixar o nosso senso de justiça morrer dentro de nós, e dizer, Pai, a minha justiça não vai resolver nada, a minha justiça não vai mudar nada, mas a justiça do Senhor opera em nosso favor. Já entrei em cada situação e eu falei, eu vou tentar resolver, e só piorava. Meu Deus, uma vez eu tive uma situação na justiça, e eu falei, eu vou resolver isso. Falei com meu pai, falei, eu vou contratar um advogado bom para isso aqui agora, porque o crente não pode fazer macumba, então vai resolver na justiça. Primeiro faz uma campanha, canta os hinos da Damares, quem me viu passar na prova e não me ajudou, Deus vai, não veio nada. Falei, então agora eu vou na lei dos homens agora, vai ver o que vai acontecer. De repente o Espírito Santo falou assim, quando você está trabalhando com as tuas mãos, as minhas não entram em ação. Enquanto você trabalha do teu jeito, o meu jeito não trabalha. Enquanto você está com as suas ferramentas, Deus tira as ferramentas dele. Coisa terrível é você tentar resolver coisas com as suas ferramentas. Coisa terrível é você entrar em ação em coisas que não vão resolver. Coisa terrível é você tentar entrar em algo que Deus não está para lutar por você. A Bíblia diz que quando Josué entrou na terra prometida, Josué estava tendo uma sequência de vitórias. E aí um dia tinha uma cidade chamada Ai, e essa cidade era uma cidade pequena, um exército pequeno. Josué estava tão acostumado com vitória, que ele falou, não preciso orar a Deus para saber se Deus vai me dar a vitória. Olha o tamanho do nosso exército, nós derrotamos tantas pessoas, vamos para cima, depois a gente ora e vê o que dá. A menor cidade, o menor exército derrotou o exército de Israel. E Deus falou, Josué, porque você não orou? As nossas espadas, os nossos escudos, as nossas estruturas, elas não servem para nada no mundo espiritual. Mas quando nós entendemos essa chave, giramos isso aqui no nosso coração e deixamos Deus trabalhar por nós, acontece algo especial. É hora que Deus entra em ação, é hora que Deus começa a trabalhar por nós, é hora que Deus começa a virar esse jogo da nossa vida, começa a mudar esse cenário. E eu quero deixar uma palavra profética ao teu coração, que tem reverberado dentro de mim durante esse dia. Você vai se surpreender com notícias de coisas que vão se desenrolar na sua vida, coisas que estavam amarradas, travadas, presas, coisas que você não sabia como resolver. Eu não sei como sair disso aqui. Deus está entrando em ação na tua vida nessa noite. Se prepara que essa semana tem boas notícias do céu na tua vida. Tem boas notícias do céu na tua vida. Enquanto você está aqui adorando e louvando ao Senhor, tem brasas vivas vindo do céu para resolver o teu problema. Se prepara que tem pessoas que vão contar testemunhos de vitória sobre este lugar, sobre a tua casa. Eu não sei o que você está enfrentando, meu irmão, mas eu sinto que ao fato de você entrar aqui hoje, pela circunstância de você estar aqui hoje, já está atraindo o favor de Deus sobre a sua vida. Você está atraindo a justiça de Deus sobre a tua casa. Será que alguém pode glorificar e aplaudir a Jesus nessa noite? Se prepara que Deus está entrando em ação, meu irmão. Eu acho maravilhoso quando 1 Pedro 4,5 ele diz assim, olha, todos terão que prestar conta diante do justo juiz. Apocalipse 20:12 diz assim, mortos ou vivos, grandes ou pequenos, todos serão julgados de acordo com as suas obras. Todo mundo vai passar pelo olhar clínico de Deus. Agora, o que nos enche de graça e compaixão? Saber que nós estamos do lado, não do juiz, mas nós estamos do lado do nosso Pai. O que isso quer dizer? Peraí, mas Deus não é meu justo juiz? Cada um extrai de Deus a vertente que busca e entrega. Se o teu coração é entrar e agora em batalhas e resolver tudo, você vai se deparar com o juiz. Mas se você é lançado e se quebranta diante do Pai, você está do lado do Pai. Cada um descobre e desfruta da vertente de Deus que queira desfrutar. Por isso que quando Pedro está lá no Monte das Oliveiras com Jesus e vê o soldado Malco,
Pedro tira a espada e passa na orelha de Malco, Jesus diz uma chave muito forte para Pedro, diz assim: Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. Quem usa suas armas, vai morrer pelas suas próprias armas. Olha que coisa tão interessante. Do contrário, olha o que acontece alguns capítulos atrás dos evangelhos. Um dia Jesus está sentado lá no meio dos discípulos, e aí chegam com uma mulher, e eles dizem: olha, essa mulher foi pega agora em prostituição, em promiscuidade, e segundo a lei de Moisés ela merece ser apedrejada. Jogam ela nos pés de Jesus. Eu acho interessante, porque se eles jogassem ela nos pés de um fariseu, ela seria apedrejada. Se jogasse ela diante de um publicano, ela seria apedrejada. E pela lei de Moisés não era nada diferente, era o normal. Aquela época era normal apedrejar as pessoas. Não era diferente, não era estranho, era natural. Aí lança nos pés de Jesus. Aquela mulher, eu imagino ela quebrantada, com lágrimas nos olhos. Ali ela não estava diante de um tribunal, embora aqueles homens quisessem um tribunal. Mas aquela mulher, embora ela não soubesse, mas ela estava diante de um pai. Quando Jesus olha para aquela mulher e olha para os discípulos, Jesus começa a escrever na terra. E nenhum historiador foi capaz de decifrar o que Jesus escrevia na terra, o que Jesus desenhava na terra. Nenhum historiador foi capaz de dizer o que estava sendo escrito na terra. Mas eu tenho uma teoria pessoal. Eu acho que Jesus tocava na terra como se escrevesse. Quem sabe Jesus pensava assim: há alguns anos atrás nós estávamos fazendo o homem dessa mesma terra. Alguns anos atrás, lá no Éden, nós estávamos desenhando e formando o homem daqui da terra. E a partir daqui nós vamos começar a desenhar um novo destino, uma nova história para esta humanidade. E Jesus diz para aqueles homens: quem não tiver pecado algum, pode atirar a primeira pedra. E a Bíblia diz que um a um começam a soltar as pedras e vão saindo até que não fica ninguém. E Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém? E ela diz: não, Senhor. Ele falou: eu também não. Então vai e não peca mais. Sabe, aquela mulher achava que estava chegando diante de um tribunal, mas o fato dela ser lançada aos pés de Jesus muda todo o cenário. Olha como é especial estar desarmado em algumas batalhas. Quem sabe se aquela mulher quisesse guerra, se ela tivesse força inclusive para isso, que obviamente ela não tinha condições naquele cenário tão difícil, mas ela é lançada aos pés de Jesus. Olha que coisa tão poderosa. Durante uma guerra, durante uma batalha, durante uma perseguição, o melhor lugar para se estar é nos pés de Jesus. Por isso eu quero dizer ao teu coração, meu irmão, por isso que você está no lugar certo. Você está diante de Jesus. Pastor, estão me perseguindo, mas você está diante de Jesus. Pastor, eu estou passando uma provação, mas você está diante de Jesus. Pastor, eu estou sem dinheiro, mas eu estou diante de Jesus. Pastor, estou me devendo, mas você está diante dele. Permaneça nos pés de Jesus, porque ele vai ser favorável com a tua causa, ele vai ser favorável com a tua batalha. Eu não sei o nível da guerra que você está enfrentando, mas eu quero declarar na sua vida, nessa semana, nesses próximos dias, haverá um sinal de Deus na sua vida, da bondade dele, ele assinando decretos de vitória na tua vida. Você pode dar um tapa na mão de alguém e falar: se prepara para o testemunho, se prepara para o testemunho, se prepara para o testemunho, se prepara para a festa, se prepara para a celebração de vitória. Tem alguém que recebe isso aqui? Se coloca de pé no teu lugar e começa a aplaudir a Jesus nessa noite. Aleluias, aleluias. Aplauda bem forte a Jesus. Ele é o nosso justo juiz, ele é o nosso justo juiz. Tem uma das coisas que se fala lá no devocional da pastora Amanda: o teu silêncio vai falar mais alto. O teu silêncio vai falar mais alto nessa guerra. Você não vai falar nada, você vai descansar no Senhor. Você vai descansar no Senhor. Você vai desfrutar da bondade do Senhor. Embora, claro, tem hora que o nosso coração aperta, a gente fica ali querendo vingança, querendo justiça. Mas escuta, é melhor estar nos pés de Jesus e deixar ele trabalhar por nós. É melhor estar nos pés de Jesus, deixa ele falar por você. Deixa ele te justificar. Pastor, eu tenho que me justificar, eu tenho que me explicar. Não. Você tem que estar no lugar de filho, desfrutando a bondade do Pai. Você acha que aquelas crianças que estavam aqui cantando, você acha que elas estão preocupadas com o boleto da segunda-feira?
Você acha que elas estão preocupadas? Criança é tão inocente, eu acho tão engraçado isso. Porque elas não estavam fazendo questão de nada aqui. Elas estavam diante do palco, a live lá, transmitindo, iluminação. Mas ela estava aqui procurando, cadê o meu pai? Cadê o meu pai? Cadê o nosso torcedor do Internacional que estava aqui? Centenas de pessoas, ele aqui, o meu pai está lá. O meu pai lá, pai. Ele não está nem aí para nada, o filho só quer estar com o pai. O lugar que o filho tem que estar é nos pés dele, é com o pai. Deixe que o pai pague essa conta, deixe que o pai trabalhe por você, deixe que o pai provê todas as coisas, deixe que o pai, o bom pai, o perfeito pai que é Cristo Jesus, vai trabalhar na tua causa, vai operar grandes milagres na sua vida, vai mudar a tua história. Eu não sei o cenário caótico que você chegou até aqui, mas eu sou um testemunho vivo que eu creio em uma mudança completa de Cristo. Eu sou testemunha ótica, meu irmão, de mudanças de vida. Quando eu falo isso aqui, meu irmão, meu espírito enche de alegria, porque o que nós temos visto aqui neste lugar são testemunhos de mudanças completas, pessoas que já entraram aqui com cenários que pareciam impossíveis, e Deus operando milagres poderosos, Deus ministrando milagres sobrenaturais, Deus liberando portas que estavam travadas, amarradas, obstruídas do mundo espiritual, como a palavra do Senhor diz de uma forma tão real, porque para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis, não há impossíveis. Há uma liberação dos céus hoje, há um decreto do céu sendo assinado, dizendo: filho, não há impossíveis na tua vida. Meu Deus, parece que não tem como resolver isso aqui, não tem como resolver essa pendência, não tem como resolver essa dificuldade, não tem como resolver essa crise, meu irmão. Eu estou aqui para dizer diante do Senhor, sobre a igreja do Senhor, tem jeito, porque Jesus começa a operar em cenários exatamente dessa forma. Ele é especialista em causas impossíveis. Ele é especialista em causas impossíveis. Quando não tem mais quem possa resolver, quando não tem mais aonde recorrer. Talvez tem pessoas aqui com causas na justiça, dizendo: não tem mais como recorrer, não tem mais aonde ir, não tem mais como dar conta. Ah, meu irmão, quando Deus opera em ação, Deus não está dependendo dos tribunais humanos, Deus não depende de Alexandre de Moraes, Deus não depende de homem nenhum, Deus não depende de juiz nenhum, Deus não depende de político nenhum para abençoar a tua vida. O cenário pode estar terrível, mas Deus continua cuidando da tua vida, porque o nosso reino não é o reino dessa terra, nós servimos ao reino celestial, e é esse reino que nós nos movemos, é por esse reino que nós caminhamos, é esse rei que nos provê, que cuida da nossa casa, que cuida do nosso lar. Quer saber uma grande verdade? Para os homens lá fora pode estar sendo o pior momento, mas eu quero declarar sobre a sua vida que esses próximos meses serão os meses que você vai mais prosperar nesse ano, vão ser os meses de mais portas abertas. Se alguém crê nessa palavra, vai ser os meses dos destravados do Senhor na tua vida. As pessoas vão dizer: peraí, a economia está difícil, o momento está difícil, o caos está instalado, o que está acontecendo na tua vida? Eu estou debaixo de um decreto dos céus, eu estou debaixo do reino dos céus. A Bíblia diz: seja feito na terra como é feito nos céus. Nos céus não tem escassez, nos céus não tem dificuldade, nos céus não tem impossíveis. Eu quero viver o que tem nos céus, eu quero trazer o reino dos céus para a terra, porque eu estou me movendo por um juiz, que ele é verdadeiro, ele é justo e ele não erra nas suas causas, e além de tudo ele é o meu pai, que cuida de mim, que cuida da minha casa, que cuida dos meus filhos. Quando eu já vi pessoas aqui nessa casa entrarem aqui dizendo: meu Deus, eu estou vivendo o pior momento da minha vida, de repente Jesus coloca a mão no cenário, gira uma chave e começa a mudar tudo. Assim vai ser na tua vida. Eu sinto a alegria do Espírito Santo no meu coração aqui neste lugar, eu sinto a alegria do Espírito no meu coração aqui nessa noite. Se você puder, segure nas mãos de alguém que está